Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre a criação de campo de custo unitário e custo total numa tabela no Revit. Bom, então aqui eu tenho um projeto e nesse projeto eu vou criar uma tabela de paredes. Perdão, vou criar uma tabela de janelas, né? E como é que eu faço isso? Vocês já sabem pelos vídeos anteriores, né? Então eu venho aqui em vista, tabela quantidades, que eu não vou nem salvar meu projeto. Na tabela de quantidades eu vou escolher janelas, né? Então aí eu coloco o título, né? Tabela de janelas. Até aqui sem novidade nenhuma, tá? Vamos colocar aqui o tipo da janela. Antes do tipo da janela eu vou colocar um contador, né, de quantidade. Vou colocar esse contador para cima do tipo. Vou incluir também a largura da janela, a altura da janela e finalmente o custo. Bom, agora eu vou ordenar aqui para ficar numa ordem mais lógica, colocar o tipo logo depois do contador, aí largura, altura e custo. Ótimo. Só que, vejam bem, eu quero fazer uma tabela, eu vou dar um OK, ele vai criar a tabela. Fez a tabela. Agora eu vou tomar as medidas que eu tenho que tomar aqui para resumir a tabela. Então o que eu faço? Né? Se vocês lembrarem dos outros vídeos, eu venho aqui em classificar, eu vou dizer que eu vou classificar pelo tipo, eu vou pedir um total geral, eu vou dizer que eu não quero mais itemizar, né? Não quero que cada janela seja uma linha, eu quero que ele resuma várias janelas numa linha só. E na formatação eu vou dizer que o custo vai ser um total. Vou dar um OK. E ele vai fazer exatamente o que eu pedi. Tá? As janelas, olha, duas janelas de 1,20 por 1, né, a largura é tal, a altura é tal, e o custo das duas é 500. Mas eu gostaria de ter uma coluna aqui de custo unitário das janelas. Custo unitário. Então, seria simples. Bastaria colocar a coluna de custo e não vir aqui em formatação e não ligar aqui o cálculo dos totais. Tranquilo. Só que, como eu já coloquei o custo aqui uma vez, ele não aparece mais para mim. Ele não aparece aqui. Então, como é que nós podemos resolver esse problema? Nós devemos vir aqui em valor calculado e criar um campo aqui, ó, custo unitário. E nesse valor de custo unitário, nós vamos, vou colocar ele como, pode ser número mesmo, e eu vou dizer que eu vou colocar o custo apenas. A fórmula do custo unitário vai ser apenas o custo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse campo de custo aqui e vai colocar uma outra cópia dele. Só que nesse custo unitário, se eu vier aqui em formatação, ó, eu não vou deixar ligado o cálculo de totais. Vou dar um OK. Consequentemente, ele colocou apenas o custo unitário da janela aqui e aqui o custo total de acordo com a quantidade de janelas. Então aqui eu tenho uma janela custa 450, duas janelas custam R$ 900. Então é isso, gente. É uma coisa bastante simples, mas que você pode se ver enrolado se você não souber esse pequeno macete aqui. Até mais.